Hoje nós estudaremos, se Deus permitir, o Salmo 48 e o 49. Não chegamos ainda na metade do livro de Salmos, mas estamos caminhando. Muito bem, irmãos. Agora nós entramos no segundo livro dos Salmos, que mesmo entre os Salmos, eles são divididos em 5 livros. E nós estamos no segundo livro. Primeiro livro, maioria dos Salmos, a grande maioria de Davi. Agora entra um grupo diferente de cantores que eram levitas, eram da tribo de Levi, alguns, e haviam compositores ali também, E Deus usava esses homens para composição desses salmos, desses cânticos. E o Salmo 48 é um salmo também, como diz lá no título, Cântico, Salmo dos Filhos de Corá. A Sociedade Bíblica deu o título para este salmo de A Cidade de Deus, porque fala muito sobre Jerusalém, sobre a cidade que teve ali a orientação de Deus na construção, ali se estabeleceu o templo. Então, uma cidade que tem todo um significado para o povo de Deus. Muito bem, vamos ler aqui os versículos, primeiramente de 1 a 3, diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Jerusalém sempre teve um significado muito especial, particularmente para o povo de Deus. Então, para os judeus, Jerusalém é a cidade santa, até hoje é tido como a cidade santa. Por quê? Porque lá foi construído o templo, e Deus mesmo indicou o lugar onde seria construído, deu orientações de como seria esse templo construído, as divisões que teriam esse templo, então tudo orientado por Deus, então tem um sentido todo especial para o povo de Deus. Mas já na inauguração, quando Salomão inaugura o templo, ele deixa evidente que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Lá no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, se você quiser ler comigo, só se ouvir, capítulo 8, versículo 27, Salomão estava aqui, aliás, 1 Reis, estou em 1 Samuel, não ia dar certo mesmo. Então, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Nesse contexto aqui, Salomão estava orando na inauguração do templo, orando, e nessa oração ele diz o seguinte aqui, ele lança uma pergunta, verso 27, mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Então, desde o princípio da edificação do templo, o povo de Deus era orientado a saber que, na verdade, Deus não habitava ali. Mas essa casa construída tinha um sentido todo especial, porque, apesar disso, o povo sabia que Deus tinha um olhar diferente para esse lugar sobre o templo. Lá lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 12, versículo 11, Deuteronômio 12, 11, nós vemos Deus, através de Moisés, dizendo isso para o povo. 12, Hebreus 2, 12, aliás, Deuteronômio 12, versículo 11, onde ele diz assim: então haverá um lugar que escolherá o Senhor, ele já estava aqui, Moisés aqui já profetizando aqui, então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Então vejam que já em Deuteronômio, Moisés já está dizendo que haveria um lugar que o Senhor escolheria
para que ali ele colocasse o seu nome. Então, Jerusalém, embora Deus não habite em casas humanas, mas em Jerusalém Deus falou, nessa casa está o meu nome, é conhecida como a casa de Deus. Então ele já vai alertando, orientando o povo nesse sentido. Por isso são diversos salmos que colocam Jerusalém em destaque. Jerusalém, diversos salmos você encontra falando sobre Jerusalém. Vemos sobre Jerusalém até lá no livro de Apocalipse, quando diz que descerá então a Jerusalém celestial. Então Jerusalém tem todo um sentido para o povo de Deus. Não somente os salmistas, mas até os reis, por exemplo, estrangeiros, eles tinham Jerusalém como o lugar onde estava a casa de Deus. Esdras, por exemplo, capítulo 1, Esdras 1, 3 e 4. Esdras, capítulo 1, versos 3 e 4, nós vemos aqui quando ele está determinando que o povo de Deus voltasse para Jerusalém, né, reconstruísse, quando ele está orientando isso. Então Ciro, é o rei Ciro, aqui Esdras 1, 3 e 4 diz assim, né, a ordem do rei Ciro, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Essa era a visão dos povos, né? Ali era o lugar onde era a habitação de Deus. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então, havia essa ideia de que ali era a habitação de Deus. Nós vemos, por exemplo, Daniel, posteriormente lá, Daniel, quando ele ia orar, ele 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, ele tinha uma janela na sua casa, voltada para Jerusalém, ele orava ali 3 vezes, diz lá o relato dele, 3 vezes no dia ele orava voltado para Jerusalém. Então isso é alguma coisa assim muito interessante, e é curioso porque não somente os judeus, mas os árabes também, os islâmicos também têm um quê lá com o centro de Jerusalém, é uma região lá que é disputada por eles quanto ali ao domínio daquele lugar. Só não acontece uma guerra ali, porque eu acho que Israel está sendo tolerante e está lá, mas há um bairro, essa região onde está o templo, ali é disputado por árabes e judeus sobre esse lugar, essa cidade, né, esse ponto lá. E da mesma forma, até os nossos dias, né, o povo de Deus tem um apreço por Jerusalém, né. Em 2023, ganhei da igreja aquela viagem para Israel, que não consegui para Israel. Israel não deixou brigas, guerras, quando tudo acalmava, começava de novo, deixamos para lá, fomos para outro lugar, porque Israel até hoje, desde 2023, né, a gente não consegue mais ter assim, tempos de paz realmente para você ir para lá. Mas é a cidade que o povo de Deus tem algo diferente ali. Tem um carinho, tem um apreço diferente por Jerusalém, né, por essa cidade. E por mais que nós saibamos que Deus não mora lá, nós sabemos que Deus habita o coração daquele que crê, mas Jerusalém tem um quê de relevante para nós. A própria nação de Israel tem um quê de relevante para o povo de Deus. Então, há algo de diferente. Então, neste cântico, o salmista ele expõe biblicamente a sua exaltação a Jerusalém, tratando-a como a cidade do nosso Deus. No verso 1, ele diz lá, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Qual é a cidade de Deus? Até as crianças iam falar, Jerusalém. Então, isso é alguma coisa que ficou muito marcado, e até hoje tem essa marca. E ainda eles dizem que é a cidade do grande rei, no versículo 2, ele diz lá, seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. Ele fala isso, toda a terra, com respeito a toda a terra, que está o povo de Deus, eles têm um carinho por Jerusalém. Não que os outros povos tinham, mas toda a terra, referindo-se ao povo de Deus, a cidade do grande rei. Esse rei, né, o salmista já coloca com letra maiúscula, não se trata ali de um rei, meramente mais um dos descendentes de Davi, mas do grande
rei, né? Rei aqui com letra maiúscula. Alguns estudiosos associam este salmo ao anterior, ao Salmo 46. No Salmo 46 é aquele salmo do retorno, né? O povo de Deus volta para Jerusalém, e então, aliás, o Salmo 46 é aquele, em que eles exaltam o Deus que é a fortaleza, que é o Deus que socorre nas tribulações, o Deus Todo-Poderoso, e alguns associam essa mesma realidade, tendo Jerusalém como a cidade desse Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor de toda a terra, que é o socorro bem presente. Então, alguns associam a este salmo, o Salmo 47, que para nós aqui é uma sequência, mas a composição pode ter sido em tempos diferentes, realidades diferentes, mas está aqui no nosso livro, ele está um seguido do outro. Para o povo, o templo era um lugar de refúgio e segurança, né? O templo estar funcionando, digamos assim, tendo sacrifícios, tendo as festas religiosas, isso para o povo dava segurança. Por quê? Eles achavam que isso era evidência de que Deus estava ali, de que Deus estava com eles. Para o templo tinha um sentido muito mais espiritual para eles, eles descansavam nisso, né? Mesmo quando eles estavam em desobediência a Deus, eles achavam que poderiam se esconder, ser amparados pelo templo. Lá em Jeremias 7, Jeremias capítulo 7, versículos 3 e 4, diz o seguinte, Jeremias 7, 3 e 4, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar nesse lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Ou seja, quando eles se viam em apertos, mesmo por eles estando errados, desviados, em idolatria, eles olhavam para o templo e ali estava a segurança deles. Então, para eles, o templo era um lugar de refúgio. Mesmo nas condições mais difíceis, eles procuravam refúgio no templo de Deus. No versículo 9 a 11 desse mesmo texto, né? Olha só o que o Senhor diz aqui, ó, de Jeremias mesmo, 7, 9 a 11. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar estas abominações? Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Eles viviam completamente fora da verdade, mas eles se protegiam na casa de Deus. Né? Às vezes, até o crente vive essa realidade, né? Ele vive desleixado, ele vive negligente, mas porque ele é batista, porque ele é assembleiano, porque ele é presbiteriano, ele acha que está tudo bem porque ele é um crente. Então não tem esconderijo na casa de Deus. Não tem como eu me esconder na casa de Deus. Pelo contrário, Deus sabe de todas as coisas. Então, mas o povo lá, eles se sentiam assim. Eles viviam de forma errada, vocês furtam, vocês juram falsamente, vocês cometem adultério, e vocês entram na minha casa e acham que estão seguros, porque estão dentro da minha casa. Então, era um equívoco. Para os judeus, Jerusalém era o quartel-general de Deus, era o lugar seguro. Eles criam nisso. No versículo 8, podemos ler agora do 4 em diante, ele destaca a cidade de Jerusalém, o poder, a graça de Deus que estava lá, e diz no versículo 4 em diante, por isso eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer,
assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Então, para eles, Jerusalém era a cidade de proteção, cidade de segurança, a cidade onde eles encontravam refúgio. E como eu disse, mesmo às vezes em tempos que eles estavam distantes de Deus, mas Jerusalém era a fuga. É como se a religião fosse a fuga para eles. Eles se escondiam através disso. Então, dali, de Jerusalém, na visão deles, Deus comandava as batalhas, ordenava as vitórias do povo. Ele diz, por isso eles dizem, como temos ouvido dizer, assim o vimos, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus, Deus a estabelece para sempre. Então, por que você não entendeu, Rosalina? Pode falar. Esses reis são os inimigos, os adversários do povo de Deus. Ver Deus, ou ver a ação de Deus, logo, ver Deus a gente sabe que não, mas ver a ação de Deus através desse lugar, dessa cidade, do povo de Deus, e eles fugiram. Diz aqui que o Senhor com um vento, diz lá no verso 7, com o vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Tarsis era lugar onde era a terra de inimigos de Deus, os assírios eram de Tarsis. Vejam que quando Jonas foi fugir de Deus, ele fugiu para Tarsis, a cidade que era inimiga de Deus. Mas até lá, para ele preferia ir do que obedecer a Deus lá, indo para Nínive. Então, nós vemos aqui que para eles, a cidade, Jerusalém, significava Deus com eles. Jerusalém estando íntegra, estando inteira, isso era segurança para eles. É interessante, esse amor pela cidade é muito grande. A gente vê lá Neemias, quando estava lá no exílio, Esdras, que vem de lá para reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade. Então, o salmista aqui, os filhos de Corá, eles estão aqui engrandecendo essa cidade, mas a gente vai perceber no final que, na verdade, não é a cidade em si, mas é a referência de Deus naquela cidade. Por isso que nela eu colocaria o meu nome. Deus fala, eu não vou estar lá. Lá, essa cidade carrega o meu nome. Por isso que Jerusalém é sempre lembrada como uma cidade, o lugar de Deus, onde Deus é especial ali, alguma coisa, mas no sentido não que Deus habita, mas porque Jerusalém tinha um cuidado especial de Deus durante todo o período do Antigo Testamento com o seu povo, e parece que alguma coisa ainda caminha nessa realidade. No Apocalipse fala sobre a Jerusalém celestial. Então, Jerusalém tem um sentido muito importante, tá? Para o povo de Deus, e no caso aqui, para um judeu, porque é um judeu que escreveu esse salmo, ressaltando aqui Jerusalém. Um outro ponto relevante aqui, que o salmista tinha em mente, é que na sua visão, é que esse ressoar do louvor que acontecia lá no templo, por quê? No templo, segundo a ordem de Davi, tinha cânticos de dia, de tarde, o dia inteiro havia cânticos sendo entoados, A gente vê que isso é uma ordem de Davi. Lá em 1 Coríntios, 1 Crônicas 23:30, 1 Crônicas 23:30, vamos ver aqui, 23, vamos um segundo aqui. 1 Crônicas 23:30 diz o seguinte, ele falando, Davi, que são ordens de Davi sobre o templo, como que devia funcionar a música lá. Deviam estar presentes esses cantores todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde. Ou seja, de manhã à tarde havia cânticos, havia hinos, cânticos, salmos sendo cantados no templo. E então ele toma isso como se fosse uma coisa que ressoasse por toda a terra. Então imagina que a cidade, Jerusalém, no contexto daquele,
não tinha barulho de carros, de automóveis, não tinha barulho de fábricas, então os sons iam muito mais longe do que hoje vão. E ele diz aqui a partir do verso 9, né? Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, a tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o Monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Ele destaca aqui nesse contexto aqui, esse louvor que se estendia, que se ouvia, né, de manhã, nas manhãs, nas tardes, sempre tinha cântico de louvor. Assim como nós, né, começamos os cultos, as reuniões de oração e tudo mais, todo encontro que a gente tem, sempre tem louvor, sempre tem cântico. Assim também, lá em Jerusalém, no templo, isso tinha de manhã e à noite. Era alguma coisa comum que acontecia lá. E ele destaca isso como ressoar de um louvor pelos cantores do templo, que era obediência em obediência a Davi. Segundo ele alcançava toda a terra. Ele diz aqui, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. Então ele entendia a grandeza de Deus, a grandeza de tudo que era oferecido a Deus. Finalmente, nos versículos 12 a 14, ainda que exaltando a Jerusalém, que é a tônica do Salmo, ele deixa claro que essa grandeza e exuberância da cidade não é dela própria, mas é por causa de Deus e do nome de Deus que está ali, né? Ele diz aqui no versículo 12 a 14, percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os baluartes, observai os seus palácios para narrardes as gerações vindouras, que este é Deus. Então, quanto mais exuberante era aquela cidade, ele via como Deus sendo engrandecido, né? Para ele era Deus engrandecido, os louvores que lá cantavam, os cânticos que lá cantavam, o respeito que Jerusalém tinha dos povos em redor. Por quê? Porque lá era a casa de Deus. Todos os povos entendiam que de Jerusalém como sendo a casa de Deus, o lugar que era a habitação de Deus. Tanto é que lá no exílio, o rei Ciro, ele recorda lá quando ele manda de volta os judeus, ele fala que eles deviam ir lá reconstruir a casa do Deus, casa do rei que habita em Jerusalém, do Deus que habita em Jerusalém, que tem o seu nome ali. Então, ele diz aqui no verso 14, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, ele será o nosso guia até a morte. Ou seja, embora ele coloque Jerusalém, sempre lembrando a cidade de Deus, a cidade do Senhor dos Exércitos, a cidade do grande rei. Então, por que Jerusalém é importante? Não por ela em si, mas por causa de que Deus um dia disse, eu farei ali habitar o meu nome, e isso tornava a cidade importante. É como a gente imaginar hoje a igreja. A igreja só é importante por quê? Pela presença de Deus. A igreja em si é a igreja, é uma construção, mas é a presença de Deus que coloca a igreja em destaque. Então, qualquer outro elemento, né, que se destaque na igreja, não é isso que se destaca. Quem destaca-se na igreja, na nossa vida, é Deus. Assim também, isso nos lembra que a realidade da igreja, em geral, e da nossa própria igreja, primeiramente, Deus é quem deve sempre ser destacado. Embora o salmista, ele fale muito sobre Jerusalém, a cidade que eles amam, a cidade que eles têm no coração, tudo isso só tem uma razão, por causa do nome do Senhor. Assim também, a igreja só é ressaltada, não por ela em si, mas pelo Senhor. Então, hoje, às vezes, a gente vê homens se destacando dentro da igreja, riquezas ou exuberância de um templo se destacando, mas a grandeza da igreja, a grandeza de um templo, na verdade, é porque Deus está ali. Deus tem no templo, tem no seu povo um lugar especial. Ele é o centro, na verdade, de toda a obra.
Ele deve brilhar, não o elemento, não coisas, não pessoas, mas Deus deve ser o destaque dentro da igreja. Quando uma igreja perde de vista o destaque de Deus e começa a destacar qualquer outro objeto, essa igreja perde o sentido, tá? Deus é que engrandece a obra, né? Por que a igreja é importante? Por causa do Senhor, por causa da presença dEle. Pois não. Se a tua presença não for comigo, não era a multidão de povo, não era a condição das armas, não era a condição dos valentes, mas é a presença de Deus, né? Assim também tem que ser tudo que envolve as coisas de Deus, né? O importante não sou eu, não é a obra, o importante é Deus. Deus é que é o importante. E o salmista, ele aqui, embora ele destaque a cidade só ganha esse destaque por quê? Porque um dia Deus disse, eu vou colocar o meu nome nessa casa. É a casa em meu nome, que foi construída em meu nome, né? Para que o meu nome habite nesse lugar. Deus não ia habitar ali, o nome dele ia estar ali. E é o nome dele que tem que estar na nossa vida. É o nome dele que tem que estar na nossa igreja, no nosso culto, em tudo aquilo que nós nos envolvemos. Senão, perde o sentido. Muito bem. Salmo 49, né? De um título da Cidade de Deus, vem outro título aqui da SBB, A Vaidade do Homem, né? Mas, aqui, né, sempre que aparece Salmo dos Filhos de Corá, não tem um autor específico, né? Mas os filhos de Corá. Corá era uma família também dos levitas e era uma família também de músicos, né? Tinha muitos músicos. E aqui fala Salmo dos Filhos de Corá. Quem são eles? Não sabemos. Muito bem, mas aqui nós vemos aqui neste Salmo, ele inicia com uma convocação a todos os povos indistintamente. Isso não é uma coisa comum nos salmos. Você vê alguns salmos que têm esse tipo de convocação. O Salmo 50, que será na semana que vem, se Deus permitir, começa da mesma forma. O Salmo 50, verso 1. Fala o poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Chama, convoca. E aqui no Salmo 49 também tem essa ideia. Diz assim os versos 1 a 4. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Então, aqui nesse cântico, nós vemos aqui uma convocação a todos os povos, né? E gente de todo tipo, né? Os plebeus, ou seja, os mais simples, os mais humildes, até os mais importantes, até os oficiais e todos mais. Então, todos eles são convocados para ouvir o que ele tem para dizer. E ele diz que vai falar em enigma, né? Ao som da harpa, ou seja, através de um cântico, ele se dispõe aqui a proferir um enigma ao povo, aos seus ouvintes. E vemos aqui ele iniciando este salmo com estas palavras, portanto. O objetivo dessa convocação é passar esse enigma a todos, né? É isso que ele diz, né? Que eu vou passar um enigma a todos ao som da harpa, que seria esse cântico. E ele inicia o seu enigma com uma pergunta, né? Aqui no versículo 5 diz assim, por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Então ele está lançando aqui um enigma. Por que eu devo temer os maus, os perversos, os poderosos, né? Esses que confiam nos seus bens, na sua muita riqueza se gloriam? Então o enigma é: por que eu devo temer essas pessoas? E ele começa a discorrer algumas coisas. Esse é um tema
que é um tema assim, muito presente nos Salmos. Vemos isso no Salmo 73, quando o salmista também questiona a prosperidade dos ímpios. E aqui ele lança isso como um enigma. Por que eu devo temer esses homens? Por que eu devo me assustar com eles? E ele vai discorrendo sobre isso, e a gente sabe que os poderosos, por conta da sua riqueza, por conta do poder que eles têm, eles sempre podem imprimir ou impor, né, causar medo, insegurança. Nós vivemos num país onde os poderosos é que determinam tudo, né? Antigamente se falavam os coronéis, hoje não tem mais, o coronel, o título mudou, mas a figura desses que mandam e desmandam porque tem a autoridade nas mãos, porque tem o poder nas mãos, continua. Então, e aqui nesse contexto, ele lança essa questão, por que eu devo temer esses homens? E aí ele vai num ponto mais profundo, né, que destaca essa questão. Ele vai falar aqui de alguma coisa que, mesmo os mais poderosos, não têm recursos. Todo recurso que alguém rico e poderoso pode ter, não é suficiente, não consegue resolver a questão que ele levanta aqui, né? Então, ele trata aqui sobre algo que todo homem deseja, mas não está ao alcance, mesmo dos mais poderosos neste mundo, que é o resgate da sua alma. Isso não há dinheiro que resolva, não há poder, não há recursos humanos que possa resgatar a alma. Ele fala aqui sobre vida, mas tratando sobre essa vida que não é uma vida simplesmente aqui. Obviamente, aqui nesta terra, né, de vez em quando a gente ouve falar sobre alguém foi levado para o cativeiro, e aí vem o resgate. É óbvio que quem tem dinheiro resgata. Resgata nesse sentido, mas a alma não tem como resgatar. E ele entra aqui nesse sentido, né, talvez para acalmar o coração dele, quando ele vê os poderosos fazendo tantas coisas, não tendo limites, então ele trata dessa forma, sobre eles não estar ao alcance deles resgatar a alma. E ele acrescenta aqui nos versos 7 a 10, né, dizendo assim, ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Veja que ele não está tratando aqui de um resgate de alguém que foi levado para um cativeiro aqui, humanamente falando, é mais profundo, é diante de Deus. Pois a alma deles, diz aqui, pois a redenção da alma deles, diz o verso 8, é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Então, ele está como aqui levando assim um enigma, que é para afetar quem? Os poderosos, os ricos, que eles têm poder para fazer muita coisa, mas com respeito à alma, eles nada podem fazer. Eles não podem, com o poder que eles têm, com o dinheiro que eles têm, resgatar a alma nem deles e nem de ninguém. Não tem como fazer isso. É interessante que durante quando a igreja romana, durante o período da Idade Média, aquele período que o papal exercia uma autoridade exacerbada, ainda que ainda hoje se cogite isso, mas naquela época foi como que a igreja parece que deu a entender que os poderosos poderiam sim resgatar a alma de alguém, mediante valores, mediante caridade. Então era comum naquele período, uma pessoa extremamente rica, quando ela ia morrer, então a igreja instituiu algo chamado a extrema unção. Então, toda pessoa que estava à beira da morte, geralmente a família chamava quem? O padre. Chamava o padre. Para quê? Para ele dar a extrema unção. Esse era um momento que a igreja recebia muitos donativos, muitas dádivas, muitas terras. Por quê?
porque é como se fosse, com isso, a pessoa comprando um lugar no céu. Com isso, a pessoa podendo alcançar o resgate da alma. Então, nós vemos aqui, nesse contexto, o salmista dizendo que o resgate da alma, nenhum poderoso pode resolver isso. Um homem pode dar ao filho, à família, abundância de riqueza, de coisas, de elementos, para a vida. Mas a alma dele não tem como resgatar. Então, ele está tratando sobre isso, ele está aqui chamando a atenção desses que são os poderosos. Só que ele aponta tanto os plebeus, os simples, como os de fina estirpe, tanto os humildes como os mais ricos. Por quê? Porque ninguém tem como resgatar sua alma. Ninguém vai resgatar a alma, ninguém vai ser salvo porque é pobre e ninguém vai ser salvo porque é rico e fez caridade. Todos dependem da graça de Deus. Então ele diz aqui que ninguém tem como resolver isso. E todo homem deseja, todo homem deseja esse resgate. Todo homem quer a salvação. Todo homem deseja, de alguma maneira, ele deseja o céu, né? Mesmo que ele viva, às vezes, desordenadamente, mas há uma esperança dele que, no final, ele vai ter a redenção. Mas nesse assunto, como diz o salmista, não há solução nem para inteligentes, nem para os incultos. Aqui no versículo 9, aqui, 9 e 10, ele diz assim, para que continue a viver perpetuamente não veja Jacó. Então, eles, olha, não tem como evitar primeiramente a morte, né? Como evitar a morte. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto de estudo como inepto, os quais deixam a outros a sua riqueza. Então, não tem como. Mas aqui ele está tratando o quê? Da morte física. O seu pensamento íntimo, ele fala agora sobre os poderosos, né? O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Né? Então, era comum. Às vezes, hoje em dia, ninguém faz mais isso, né? Eu, pelo menos, não vejo. Mas, às vezes, a gente passa naqueles cemitérios antigos, aqueles mausoléus, né? Tem gente que construiu uma casa no cemitério. Tem gente que não mora num lugar tão bonito como aquele. Estava vendo um dia uma reportagem lá do pessoal passando lá era um cemitério em Roma, né? E estava lá o pessoal fazendo a reportagem, mostrando, e tinha cada túmulo, aquilo era um castelo que estava ali. A gente fala, né? E aí o nome da família em bronze, em alguma coisa muito distinta lá. Então, havia é como se isso fosse alguma coisa que tivesse importância depois da morte. E ele aqui está tratando com isso. Por quê? Porque essa ideia não é ideia nova, né? É uma ideia antiga. Até hoje, né, as pessoas, eu fico pensando, né, de repente você gostaria de ter o nome da rua onde você morou, o seu nome. Você parte, mas nunca mais o seu nome vai está ali o nome, né? Então, às vezes o ser humano, isso às vezes traz alguma glória, alguma vaidade, né? Eu me lembro que uma vez nós fomos, foi uma turma, não me lembro mais quantos da igreja, nós fomos lá levar um presente, naquela época era o prefeito da cidade, era o Mourão, estava lá e nós fomos lá levar um presente para ele, alguém levou uma Bíblia. Então, eu me lembro que estava o seu Rubens, café da manhã com a SAF. Estava o seu Rubens, que o seu Rubens gostava de política, ele se envolvia. Fomos lá com o seu Rubens, estava lá, levar lá uma Bíblia para ele e tudo mais. E até hoje eu me lembro falei, o que eu vou falar para esse homem aí? Bíblia é alguma coisa que deve ter 500, né? Eu acho que todo crente que passa por ele, prefeito, está aqui uma Bíblia. Prefeito, se ele guarda, ele tem uma biblioteca de Alexandria, só de Bíblia na casa dele. Então, mas tinha que levar uma palavra, e eu levei a palavra. E o texto que eu usei foi aquele que os discípulos voltaram, né? Os 70 voltaram. Olha, que bom, todos alegres, por quê? Porque até os demônios se nos submetem, né? Estavam felizes.
Jesus falou, não se alegrem por isso, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está rolado no céu. E aí eu falei para ele, olha, prefeito, né? Tem coisas que às vezes o homem, né, às vezes o homem público, às vezes também espera um dia ter o nome numa praça, ter o nome numa rua. Mas a coisa mais importante para você é você ter o nome arrolado no céu. Aí sim é que vale a pena. Então, mas essa questão de ter um nome, olha, você vai embora, mas seu nome vai... Isso para muita gente, isso é de valor. Para muita gente isso faz sentido, né? Então a gente vê que aqui nesse contexto, ele já está falando de pessoas que davam o próprio nome às suas terras, né? Então ele partia, mas o nome dele estava lá permanente. E ele continua no verso 12 dizendo, todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Ou seja, essa questão dessa vida aqui na terra, nós passamos como todos passam no seu tempo e perecemos, não tem como evitar isso aqui. Então, não há solução, nem para inteligente, nem para inculto, quanto a essa realidade, né? Ainda que o homem deseja perpetuar o seu nome, dê o seu nome em alguma coisa, né? E coisas desse tipo, tudo passa. Né? E isso não deve, na verdade, não deveria encantar ninguém, né? Não deveria encantar ninguém, mas muitos se encantam com isso. Então, todos passarão, os maus não subsistirão, ainda que tenham riquezas e poder. O homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem, ou seja, vai morrer que nem qualquer outro ser vivo morre. E alguns mais rápidos, outros demoram mais. Nós temos uma flor aí no nosso jardim, a Valéria que manja disso, eu não sei o nome dela, sei que é uma orquídea. Você passa lá de manhã no fim da tarde está um botãozinho. Durante a noite, ela cresce e desabrocha, durante a noite. No dia seguinte, você vai lá de manhã, ela está ali, ela começa já a se fechar. À tarde, acabou. É uma flor, né? Linda, bonita, mas passa. A vida da gente, a gente fala, não, a minha leva alguns anos mais. Pode levar alguns anos, mas vai passar do mesmo jeito, não vai permanecer. Todos passarão. Apesar de toda a maldade, entretanto, esses maus, esses perversos poderosos, eles recebem elogios, eles têm seguidores. Olha lá, diz aqui no verso 13, tal proceder é estultícia deles, é maldade deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem, porque os poderosos fazem escola. Os poderosos sempre tem alguém que siga, e às vezes é um grupo grande, que tem seus seguidores, né? E aqui nessa época não tinham ainda os influencers, né? Hoje em dia tem os influencers, estou seguindo esse, segue Jesus, gente. Eu sigo esse, sigo aquele, aí fica lá, essa daqui usa a marca de sabão tal, vou comprar também. Pronto. Aí chega o marido em casa, nem sabe por que a mulher fala, me traz de tal marca. Eu seguindo lá alguém. Então a gente segue, os jovens seguem, adolescentes seguem. Segue a Jesus. Não siga essa moda não, siga a Cristo. Porque todo mundo quer ser influencer, há um certo né, como é que se diz? Um glamour. Olha, ele começa, estou com 100 seguidores. Aí o outro lado, estou com 1 milhão, milhões. Mas ele está se esforçando para ele aumentar esse número de 100, porque ele quer aumentar, porque isso é importante para ele. Os homens gostam disso. Antigamente, seguidores era medo, seguindo. Antigamente tinha medo, agora o pessoal quer ser seguido. Mudou, inverteu. Né? Antigamente, se alguém seguisse alguém... Mas, então, a gente vê aqui que os maus tinham, assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem, né? Tem pessoas que estão aí, são respeitadas, a roupa que elas usam, o ambiente que elas têm. De vez em quando aparecem uns seguidores desses que estão indo presos,
Aí você vê lá, estavam em iate, relógios Rolex e tal. Estavam lá os tais, lá cheios de tatuagem, que é para destacar, né? E o povo está seguindo aí. Fala, David. Porque, né, isso é atraente, né? Chama atenção, né? Pois é, os poderosos acabam tendo... A gente não tem ouro para se enfeitar, vai andar com a... Não dá para pôr umas roupas de grife nem nada, então tem que... mas aqui os poderosos, ele está dizendo que tem os seus seguidores, né? Aplaudem o que eles dizem. Né? Entretanto, diz aqui ele, né, no verso 14, como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Ou seja, pode ser poderoso, pode ser rico, pode ser o ultra, mega, o super, ele vai para a sepultura como todo homem, vai virar, né, o pessoal vai virar comida de verme, mas é a realidade de todo o corpo. Então, nós vemos aqui que o que ele está dizendo é sobre essa questão, né, desses que por conta do poder, por conta da riqueza, por conta de uma autoridade que foi dada para ele, às vezes eles tomam isso como alguma coisa de soberba. No entanto, eles perecerão, como diz aqui o versículo 14. Muito bem. Na verdade, como a gente já falou, esse tema não é novo, a arrogância dos maus não vai prevalecer. É diferente, entretanto, e aí, então, ele vai fazer o contraponto. A sorte ou o destino daqueles que são fiéis a Deus. Né? Ele fala assim, eles vão para a sepultura, a formosura deles vai ser consumida, o nome que eles querem manter não vai permanecer para sempre, mas, versículo 15 vem o contraponto, né? Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Ou seja, o meu destino é diferente. Então, essa convocação geral, lá do início do Salmo, é uma convocação para dizer, tanto para pobres como para ricos, olha, é em Deus que está a sua esperança, né? O Senhor que vai fazer a diferença no final, essa é a vida com Deus que vai fazer a diferença. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Os maus, esses vão ser consumidos, a formosura deles e tudo mais, Deus vai me remir. E aí vem então a orientação, né? Verso 16. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a sua glória, ele se tornar importante, né? A glória de sua casa, quando a sua casa se tornar importante. Pois, em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Às vezes nós perdemos de vista isso que ele está dizendo, né? Às vezes para nós parece que a vida se resume nessa realidade que a gente vive. Parece que os poderosos vão ser poderosos para sempre, a injustiça vai prevalecer para sempre, os soberbos vão ser sempre soberbos, vão ser sempre os tais. No entanto, ele fala, olha, não tema quando alguém se engrandecer, quando a casa de alguém, né, a família de alguém, a pessoa de alguém se tornar glorioso, pois, morrendo, nada levará consigo. Então, o fim de todo homem é a morte, de todo homem. Entretanto, aquele que teme ao Senhor, esse é diferente. Esse ele vai ser redimido, né? Vai ser redimido, o Senhor remirá a sua alma. Remir, vai pagar, vai limpar, vai quitar, né? Ainda que durante a vida, diz aqui no versículo 18, ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louvem, quando faz bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz.
Então, esse é o fim de todo aquele que é soberbo, arrogante, de todo aquele que não tem temor de Deus, seja ele rico, seja ele o que for, exerça ele o cargo que exercer, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não há esperança senão em Deus para ele. Então é diferente a sorte deles e a sorte dos fiéis. A morte que ele trata aqui, ele fala de uma morte que é a segunda morte. A primeira morte, todos nós estamos sujeitos, salvo se Jesus voltar. Se Jesus voltar e você estiver vivo, é o que a gente gostaria, que Jesus voltasse, a gente vivo, seríamos, num piscar de olhos, seremos transformados, não íamos experimentar a morte. É isso que Paulo fala, Nós, os que estivermos vivos, então nós, e Jesus voltar, nós não vamos passar pela morte. Mas, o que ele está tratando aqui é a questão da segunda morte, Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Que morte é essa? Não é a morte física. Morte física, ela vai chegar, não sei que Jesus volte. Então, trata aqui, remir a alma da morte eterna. Esse é o ponto. E é isso que é a chave da questão aqui, quando ele trata. Então, é um salmo que convoca todo homem, os moradores da terra, diz lá no verso 1, povos todos escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, presta atenção. Então, se não tiver Jesus, se não tivermos temor de Deus, nesse contexto de morte, nós iremos perecer, como ele diz aqui, todos nós pereceremos. E aí ele diz aqui no versículo 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Esse sem entendimento não é porque ele é burrinho. Sem entendimento no que diz respeito a Deus. Sem entendimento no que diz respeito a temor de Deus. Por quê? Porque o próprio temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se um homem não tem temor de Deus, ele não tem entendimento. Tem muita gente que é muito inteligente para esse mundo, que é muito sábio para essa terra, que tem muito conhecimento para essa terra, mas com respeito a temor de Deus, é sem entendimento. E aí ele diz, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Então, irmãos, essa é a mensagem que o salmista, aqui do Salmo 49, deixa para nós. E o pior de tudo isso, como diz aqui o verso 19, eles irão ter com a geração de seus pais, ou seja, os que já morreram, os quais já não verão a luz, não há luz para eles. É uma realidade que a Bíblia fala acerca do inferno, é as trevas, é o poder das trevas, e eles precisam de luz, precisam de luz, mas a luz é Cristo. E essa luz, que é o temor de Deus, nós temos aqui a oportunidade de viver e desfrutar. Amém?